Olá pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula sobre o mercado de Forex e hoje nós vamos falar a respeito de alavancagem. Por que é importante a alavancagem nas suas operações? Note que antes de você abrir a conta ou definir qual tipo de plataforma você vai usar, é necessário você entender um pouquinho a respeito da alavancagem. Então, por isso que quando você vai abrir a sua conta numa corretora, o primeiro passo é você já definir qual é a alavancagem. Mas o que é essa alavancagem, William? Por que ela é importante eu definir essa alavancagem antes de eu abrir a conta? Bom, eu costumo assim usar uma ilustração muito simples, que a alavancagem, na realidade, é o limite que a corretora vai te dar além do dinheiro que você tem nela. Tá certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem no banco, você tem R$1.000 no banco que é seu e o banco oferece mais R$5.000 para você. Esses R$5.000 não é seu, mas você pode usar ele, não é verdade? Na questão do Forex é basicamente igual, né? Vamos imaginar que você começou sua operação com uma conta de $1.000. Aí você vai definir qual tipo de alavancagem. Dependendo do tipo de alavancagem, é o limite que a corretora está te dando para você poder operar com lotes maiores, certo? Um lote, quando você ouvir falar um lote, significa 1.0 de operação que você vai fazer, tá certo? Então, teoricamente, para eu poder operar 1.0, eu teria que ter na minha conta $100.000. Ô William, mas como é que eu vou operar $100.000 se eu não tenho $100.000? Eu só tenho $1.000. Como que eu faço? É aí que entra a alavancagem, que o banco te dá, que é o limite, que a corretora te dá o limite de alavancagem. Então, se você tem uma alavancagem de 1 para 100, você consegue operar um lote padrão com $1.000. E a alavancagem de 1 para 50? Bom, se eu tenho 1 para 50, certo? Com $1.000, vamos colocar $1.000 como padrão aqui. Quanto eu consigo operar? No total de operações, não uma operação única. No total de todas as suas operações, você consegue operar 0,50. Entenderam até aqui? Tudo certinho? William, mas por que você diz que a alavancagem de 1 para 30 então é a melhor alavancagem? Por que para 1 para 30, com $1.000 também, você só vai poder abrir 0,30 no total? Você não consegue abrir um lote padrão, um lote cheio de 1.0. Você consegue abrir somente 0,30. Tá, então qual é a vantagem, William? Porque se eu conseguir com 1.000 numa conta de 1 para 100 abrir 1.0, não é melhor eu ter uma alavancagem maior, porque eu vou ter um volume maior de dinheiro para operar, uma quantidade maior de lotes para operar? Não. É aí que está a grande sacada das corretoras. Existem corretores que dão alavancagem de 1 para 1.000, existem corretores que dão alavancagem de 1 para 4.000, porque quanto maior a alavancagem, você tem que entender o seguinte, quanto maior a alavancagem, você consegue abrir uma quantidade maior de lotes. Mas isso não é bom para você. Porque quanto maior o lote, se você continua tendo os $1.000 aqui, se você só tem 1.000 e tem uma alavancagem, digamos, de 1 para 1.000, você pode abrir 10 lotes. Tá certo? Você pode abrir 10 lotes. Então, como é que você vai abrir 10 lotes numa conta de $1.000? Quanto tempo você vai sobreviver no mercado com uma alavancagem de 1 para 1.000? Abrindo 10 lotes de 1.0. Se a moeda, se o ativo que você estiver operando, ele movimentar alguns pips somente para baixo, contra a sua operação, praticamente você quebrou a sua conta em poucos minutos. Então, o que eu quero dizer para vocês? Algumas pessoas têm a tendência de dizer e falar que quanto maior a alavancagem, maior o lucro. Não, não é assim. Independente se você tem uma alavancagem de 1 para 30 e 1 para 100, mas você está operando a mesma quantidade de lotes, digamos assim, eu estou operando 0,10, né, comprando euro-dólar numa alavancagem de 1 para 100. E eu estou operando 0,10 de euro-dólar numa alavancagem de 1 para 30. Qual vai ser o lucro das duas? Igual. Não vai mudar nada. O lucro, a quantidade de lucro por pips é a mesma, não mudou nenhuma. O que acontece é que quando você tem uma alavancagem maior, né, você tem condições de abrir um lote maior. Mas isso nunca é a seu favor. Porque se a ordem, ou se o ativo, ou se a sua operação for contra a sua operação,
a probabilidade de você perder o seu dinheiro numa alavancagem maior é muito grande. Agora, já numa alavancagem menor, além de restringir você, por mais que você queira abrir um lote maior do que... eu quero abrir um lote de 1.0, Willy, com uma alavancagem de 1 para 30. Consigo? Não. Você não consegue. Essa alavancagem pequena de 1 para 30 serve para sua segurança. Porque se você pensa em ter essa profissão de trader como uma carreira para você no futuro, você tem que pensar justamente nisso. Operar como os grandes. Nenhum banco opera com uma alavancagem de 1 para 100, 1 para 1000. Nenhum fundo de investimento grande opera com uma alavancagem de 1 para 500, 1 para 1000. Né? Nenhum tubarão opera com uma alavancagem assim. A maioria dos grandes investidores opera com uma alavancagem até menor. Né? Eu já vi investidores operar com alavancagem de 1 por 1. 1 por 1. Só que são milhões que ele movimenta. Então, para ele, quanto menor a alavancagem, maior a segurança para ele operar. Então, se você está iniciando Forex, seja com $100, seja com $1.000, seja com $10.000, escolha sempre a menor alavancagem. No máximo, eu costumo dizer assim, como às vezes falar, William, mas eu queria ter um pouquinho mais de limite do meu banco, um pouquinho mais de limite da corretora, para eu poder pelo menos tentar alavancar um pouquinho. Escolha no máximo assim, ó, 1 para 50 ou 1 para 100 no máximo. Mas o mais aconselhável de todos é uma alavancagem de 1 para 30. Porque por que eu digo que é melhor essa alavancagem de 1 para 30? Porque a alavancagem de 1 para 30 ela vai te limitar a abrir um lote no máximo 0,30 e você vai condicionar a sua mente a trabalhar a médio prazo. Então você vai condicionar a trabalhar com aquilo que você tem. Como eu comentei com vocês a questão do banco que te dá um limite, se você começa a usar muito a alavancagem, vai chegar uma hora que você vai ter que pagar. Você usou o limite 1 mês, 2 meses, 3 meses, de repente você foi contra você não tem dinheiro para pagar o limite, como você vai fazer? Nesse treinamento eu vou focar muito para vocês com respeito à alavancagem, qual a melhor alavancagem. Antigamente, para vocês terem uma ideia, tanto na Europa hoje, em Londres principalmente, toda a alavancagem máxima, o órgão regulamentador obrigou a todas as corretoras a oferecer uma alavancagem máxima de 1 para 30. Na Europa, em Londres e em alguns outros países também. Por quê? Porque esses órgãos regulamentadores eles começaram a perceber que muita gente perdia pelo fato de eles estarem com uma alavancagem muito alta. Né? Então, existia alavancagem de 1 para 4 mil. Aí a pessoa colocava $100, ela conseguia abrir um lote gigante e em questão de minutos ela perdia. Então assim, se o seu órgão regulamentador definiu que na Europa e Londres a alavancagem máxima seria 1 para 30. Aí você me pergunta assim, William, mas espera aí, eu tenho uma conta numa corretora em Londres e minha alavancagem é 1 para 500. Presta atenção, você não está em Londres e você não está nem na Europa. Se a corretora falou para você que você está nesses países com uma alavancagem de 1.500, não se engane, você não está. Provavelmente você está numa ilha, tá certo? Não se engane. Se o órgão regulamentador do país diz que o máximo de alavancagem era 1 para 30, nenhuma corretora na Europa e nem em Londres pode oferecer uma alavancagem maior que 1 para 30. Então, se a corretora ofereceu para você, desconfie e pergunte para ela se realmente a sua conta está sediada na Europa ou em Londres ou em alguma ilha. Para você ter uma ideia, é muito comum isso acontecer, porque quando você abre o site da corretora, às vezes foi por uma indicação de um amigo, falou, olha, eu tenho uma corretora que opera que é de Londres. Aí você abre o site lá na corretora, que o site padrão dela é um só. Ela não tem um site para ilha, um site para outro lugar. O site da corretora é um só, independente em quantas filiais ele tem, em quais países ele tem sede, certo? Então, se você abrir de uma corretora lá, a tal corretora é de Londres, certificada pela FCA e blá blá blá. Aí beleza, tudo bem, você foi lá e falou, é de Londres. Aí você começou a preencher seu cadastro e de repente você colocou lá no cadastro que você queria uma alavancagem de 1 para 500. Aí você colocou uma alavancagem de 1 para 500. Ou, digamos que você abriu lá o seu cadastro e não existe uma alavancagem de 1 para 30. A corretora só colocou uma alavancagem de 1 para 500, 1 para 200, 1 para 1000. Se só tem esses tipos de alavancagem na corretora, é sinal que você já vai direto para a ilha. Vai direto para outro país e você não vai ficar, a sua conta não vai ficar sediada
na filial, na matriz que é em Londres ou na Europa, certo? Então assim, se a corretora falou para você que você está regulamentado na Europa e te ofereceu uma alavancagem de 1 para 500, 1 para 1000, 1 para 200, 1 para 500 ou 5.000, que seja, não se engane, você não está certificado pelos órgãos regulamentadores nem da Europa e nem de Londres. Então eu não estou batendo na tecla que se é ilegal ou não ter uma alavancagem de 1 para 500. Pode ter alavancagem para 500, não tem problema nenhum. Né? Você que decide qual alavancagem você quer fazer na sua conta, qual o risco que você quer correr na sua conta. Agora, se você falar assim, não, eu estou sitiado. Agora, se você falar assim, não, eu quero ter aqui a minha conta em Londres e abrir uma alavancagem de 1 para 500 ou a corretora oferecer, não, você não está de jeito nenhum em Londres, você não está de jeito nenhum na Europa. Então, todo esse treinamento que eu vou fazer para vocês vai ser baseado na alavancagem de 1 para 30, que é a que eu recomendo para vocês e pode ter certeza que vocês não vão se arrepender de operar com uma alavancagem pequena. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, um forte abraço e até a próxima.